Geometria molecular. Então a geometria molecular ela é importante, pois a maneira como os átomos estão arranjados no espaço influencia nas propriedades físicas e químicas das substâncias. Ela também ajuda a entender a interação entre moléculas, ou até mesmo dessas moléculas com o nosso organismo. Para isso, vamos utilizar a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Para entender essa teoria, precisa-se que o aluno saiba ligações covalentes normais, ligações covalentes coordenadas e exceções do octeto. Caso vocês não saibam, a playlist está aí em cima para você assistir. Aproveitem, dê um like e se inscrevam no canal. Ao final, na descrição, vocês verão uma lista de exercícios. Para o primeiro exemplo. Então, moléculas com 2 átomos. Todas as moléculas com 2 átomos vão ter geometria linear. Então, vamos escrever aqui a regra da tabela periódica com o número de ligações de cada grupo. Então, cada grupo ele faz esse número de ligações indicados aí em cima quando a ligação é covalente normal. No nosso primeiro exemplo, vamos fazer o HCl. Então, o HCl tem 2 átomos, é só encontrar o H, né? O H está aqui no grupo 1, ele só faz uma ligação. E o Cl também, ele está no grupo 17, olha lá ele, no rosa, também faz uma ligação. Então, vamos colocar os 2 átomos, H e o Cl, e vamos fazer a regra. Uma ligação. Agora, vamos completar o octeto no cloro. Então, completamos esse octeto porque a ligação vale 2 elétrons. Então, temos que colocar mais 6 para completar 8. Agora, vamos para o outro exemplo. N2. Então, o N ele faz 3 ligações. Então, vamos colocar os 2N, que são 2 átomos. E aí, como ele faz 3 ligações, colocamos 3 traços. Só que cada ligação vale 2 elétrons. Então, temos que completar 2 elétrons aqui em cada N, porque tem 3 ligações, ou seja, 6 elétrons para cada. Agora, vamos ver moléculas com 3 átomos. Então, quando a gente tem 3 átomos, não é tão simples assim. Para isso, vamos utilizar agora o exemplo do H2O. Então, o H2O tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A gente vê que o oxigênio é o átomo central, que de acordo com as regras, ele faz 2 ligações. E o hidrogênio nunca é central. Então, só colocamos os átomos e completamos essas ligações. Então, o oxigênio no meio está com 2. Agora, completamos o octeto no oxigênio. Então, colocamos 4 elétrons, porque ele tem 2 ligações e cada ligação tem 2 elétrons. Só que o que acontece é o seguinte. Esses elétrons vão ter repulsão dessas ligações químicas do hidrogênio. Então, a gente não pode deixar a molécula do H2O da forma como está, porque ela não é nessa forma linear. Então, como ele tem repulsão, esses pares de elétrons vão empurrar essas ligações para baixo. Então, a água, na realidade, ela vai ser dessa forma como está sendo mostrada, né? Os pares de elétrons empurram as ligações. Então, ela vai ter geometria angular. E o ângulo de ligação formado da água equivale a 104,5 graus. Agora vamos para o CO2. Então, procuramos lá o carbono sempre ao central. Então, ele fica no meio. Os 2 oxigênios vão ficar ao redor, né? Então, você pode colocar ele de um lado, o outro oxigênio do outro lado. Então, cada oxigênio faz 2 ligações, de acordo com as regras. Então, a gente coloca aí um traço aqui, 2 traços, e mais 2 traços do lado de lá. O carbono no meio, ele vai estar estável, porque ele tem 4 ligações, e cada ligação tem 2 elétrons, ou seja, ele tem 8 elétrons. Agora, o oxigênio, temos que completar o octeto. Então, veja que o interessante para a geometria não é a gente saber também os elétrons que sobram nos átomos periféricos, somente no átomo central. Vemos que o carbono, que é o central, não sobrou elétron. Então, isso significa que ele não vai empurrar as ligações para baixo. Isso significa que só existe uma forma para ele também. Então, como não sobra elétrons, a única forma é uma linha reta. Ou seja,
O CO2 ele tem geometria linear. Agora vamos para o exemplo de 4 átomos. Então, temos o exemplo do NH3. O H nunca é central, então o N é o central. E de acordo com as regras, o nitrogênio ele faz 3 ligações. Colocamos os 3 hidrogênios ao redor do nitrogênio. Cada hidrogênio só faz uma ligação. Então, fazemos essa ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio. Só que agora, o nitrogênio está com 3 ligações, ou seja, 6 elétrons. Então, temos que colocar mais 2 elétrons para completar o octeto. E aí vai acontecer o que aconteceu no mesmo exemplo da água. Então, como sobrou elétrons no átomo central, esses elétrons tendem a empurrar todas as ligações para baixo. Então, é isso que ocorre. Então, essas 2 ligações são empurradas para formar uma geometria diferente. Então, vamos aqui colocar os 2H e ver qual é essa forma geométrica. Então, observando como os átomos estão arranjados, né, vamos circulando aqui esses átomos e aí chegamos a uma geometria chamada de geometria piramidal. Então, quando temos 4 átomos, sobra elétron no central, é piramidal. Vamos lá para o BH3. BH3 é uma exceção do octeto, onde o boro ele é o elemento central. Então, colocamos o boro no meio e os 3 hidrogênios ao redor. Então, vamos seguir a regra de ligação, fazemos uma ligação de cada hidrogênio para o átomo central, que é o boro. Só que, diferentemente do NH3, né, o boro é uma exceção do octeto. Então, o boro fica estável com 6 elétrons e não completamos elétrons no átomo central. Ou seja, ele vai ficar nessa forma como ele está aí. Então, não tem elétrons empurrando. Então, a única forma que a gente vê de arranjo desses átomos é essa, que é um triângulo. E essa geometria é chamada de trigonal plana. Agora vamos para o exemplo quando a gente tiver 5 átomos. Então, o exemplo clássico é o metano, o CH4. Então, temos um carbono e 4 hidrogênios. Então, carbono sempre é o central, né? Hidrogênio nunca é central. Então, colocamos o carbono no meio e vamos colocar os hidrogênios aqui ao redor do carbono. Em seguida, como a gente sempre fez, a gente segue o modelo de ligações fazendo uma ligação de cada hidrogênio com cada carbono. E aí, o carbono no meio já está com 4 ligações e ele já está estável. E aí a forma mostrada aí, ela é tetraédrica. Então, quando a gente tem 5 átomos, vai ser tetraédrica. Então, para o metano, a gente tem um ângulo de ligação de 109,5 graus. Então, agora vamos para um resumo. Então, quando a gente tiver 2 átomos, não existe outro tipo de geometria, senão a geometria linear. Quando a gente contar e der 5 átomos, teremos a geometria tetraédrica. Então, nossa análise só vai ficar com 3 átomos e com 4 átomos. Então, quando for 3 átomos, temos 2 possibilidades onde a gente tem que fazer a análise. A possibilidade 1 é a geometria linear e a 2 é a geometria angular. Teremos a geometria linear quando não sobrar elétron no átomo central. Teremos a geometria angular quando sobrar elétron no central. Com 4 átomos, teremos essas 2 possibilidades. Então, a gente pode ter a geometria trigonal plana e também podemos ter a geometria piramidal. Saberemos por quê. A trigonal plana não vai sobrar elétron no átomo central, já a piramidal sobra elétron no central. Mas como é que a gente sabe? Então vamos fazer aqui uma tabela periódica, vamos fazer uma linha bem aqui no nitrogênio e carbono, e aí tudo que ficar do lado direito, que for central, tiver do lado direito, vai sobrar elétron. Tudo que ficar do lado esquerdo, não sobra elétron no átomo central. Então assim fica simples. Vamos ver o primeiro exemplo. BSL2. Contando, temos 3 átomos. Então, o átomo central é o berílio, porque ele faz 2 ligações, e o cloro só faz uma. Então, colocamos aqui, achamos o berílio,
Então vemos que no berílio não sobra elétron no central. Como a gente contou e deu 3, vamos olhar qual é a geometria para quando não sobrar elétron. Então vemos que a geometria é linear. Agora vamos para o outro exemplo, PCl3. Então primeiramente a gente conta, tem um P e 3 Cl, que dá 4 átomos. O Cl não é central, porque ele só faz uma ligação. Então central P, procuramos o P, vimos que ele está do lado direito, ou seja, sobra elétron nele. Vamos aqui agora olhar a nossa regra e vemos que se tiver 4 átomos e sobra elétron no central, a geometria é piramidal. Então, o PCl3 ele tem geometria piramidal. Observação. Tomem muito cuidado, né? Pois o único exemplo onde essa regra pode dar errado é o SO3. Então, vocês gravem o SO3. Porque ele tem 4 átomos. Mas de acordo com a regra, se você for buscar, vai dizer que sobra, mas na realidade não sobra. E na realidade, como não sobra no SO3, ele é trigonal plano. Então, esse é o único exemplo, tá, gente? Então, primeira coisa que vocês têm, ó, analisem, né? Se contou, deu 2 átomos e deu 5, já tem a regra. Deu 3 e 4, analisa.